Vamos começar hoje nossa roda de cima. E até quando a cuia roncar, nós vamos conversar sobre educação e literatura. Vou passar agora para a minha colega Carol Belin, que vai falar, né, sobre esse assunto. Genial demais. Vai fazendo as honras aí do nosso mate e eu vou apresentando então os nossos convidados aqui do meu ladinho, à direita aqui, tá a Maria Alice Gouveia Campesato, que foi vencedora em 2013, gente, do Prêmio RBS de Educação, com a escola Nossa Senhora do Carmo, com uma mala roxa demais que ela levou para os alunos. Depois ali tem o professor Gustavo Reis, nosso parceirinho já de longa data. Esse cara que é assim, ó, é o professor de matemática que eu conheço que faz essa ciência chata pra caramba parecer sensacional. Gostei do parecer. Nicolas, a gente pula. E aí a gente tem aqui também a Daniela Noy, que recebeu ontem o prêmio Açorianos de Literatura aí, pelo livro O Som da Folha Quando Cai, um ensaio sobre o processo criativo da poesia. Vai estar batendo um papo com a gente. E o nosso parceirinho mais recente aqui, que já apareceu hoje aqui conosco, que é o professor Adriano Naves de Brito. Ele é doutor em filosofia e você viu ele antes ali falando sobre as questões do amor, o amor romântico e o futuro das novas relações. E a gente começa, vamos falar um pouco de tudo aqui hoje, né, gente? Mas aí a nossa proposta era que a gente começasse falando de literatura, leitura, formação de novos leitores. Eu queria provocar vocês já assim de cara, perguntando qual é a lembrança que vocês têm mais antiga de relação com um livro. Quem começa? Eu posso começar, porque eu sou o mais antigo. Não sei. Monteiro Lobato. Eu me lembro muito dos livros, tinha uma coleção azul na estante, e eu mal sabia ler, mas eu gostava das cores dos livros e olhava os desenhos que tinha. Então foi o primeiro contato, então não foi com literatura, foi com a imagem colocada na literatura. E cheiro de livro novo. E cheiro de... Exatamente, porque era livro novo. Coisa do livro. Tinham comprado a coleção. E outra era a literatura, que me encantou, eu sempre entrei pela imagem, pela literatura. Era um livro, e eu nunca me esqueci dessa história, era uma história de uma caverna, e eu conhecia a história antes de ler a história. Eu comecei a me interessar em ler a história, porque eu gostava muito que a imagem contava toda a história, de um guri que entrava numa caverna, uma caverna colorida, e ele se perdia nessa caverna, e encontrava bichos, e saía dessa caverna, alguma coisa desse tipo assim. E isso não era Monteiro Lobato, isso era uma outra aventura, um livro de aventura. E eu comecei a procurar as letras e ler as letras. E foi essa a minha iniciação às letras antes da escola e antes da própria letra. Era a imagem que me levou para a letra. Natural, né? Com criança, acho que esse é o primeiro caminho, né? A minha foi, também foi antes de ler, interessante, e na verdade não foi do livro, mas foi da literatura oral, da história, né? Minha avó costumava contar muita história pra gente, eram histórias, ela inventava muito, era uma pessoa muito criativa. E aquilo me aproximou muito dessa coisa da imaginação, do susto, do medo, do suspense, né? E quando eu comecei a ler, eu comecei a me interessar por esse tipo de história. Isso é bem legal, assim, né? Uma coisa bem super de infância mesmo, né? Mas era no interior? Não, aqui em Porto Alegre, né? Isso que é o bacana, assim. Outros tempos, né, talvez, né? Mas essa coisa da tradição oral, assim, né? Que às vezes vai perdendo um pouco. Que é super importante, né? Desenvolver esse hábito da leitura desde pequenininho. Desde antes, né? Professor Gustavo, conta a sua história aí com um livro assim que... Relação, Sabe coração. Eu estava pensando enquanto vocês estavam falando e me lembrando que eu escolhi a matemática, no final das contas, como um corredor de carreira, porque eu sempre fui muito prolixo para escrever, especialmente. Eu gosto muito de escrever, mas sempre escrevi mais do que o necessário. E quando eu fazia isso nas provas de história, por exemplo, no colégio, a professora sempre colocava a mesma observação no final do meu texto. E o que mais? E o que mais? E aquilo me incomodava porque nunca era suficiente. Na matemática a gente tem, né, do ensino, até o ensino médio,
pelo menos, né, a gente tem essa ideia. Começa, tem o meio e tem o fim do problema. Então eu sempre gostei muito de ler contos. Eu li muitos contos, do Fernando Sabino, Rubem Braga, Drummond, tem muitos registros disso. Não tenho registros de muitos livros que eu li na minha, enfim, na minha infância e adolescência, a não ser os livros, né, Revolução dos Bichos, Os Caravelho do Diabo, eu estava lembrando desse nome agora. Esses meio didáticos, assim, Esses no livros, colégio, né? Isso, esses livros que têm essa pegada mais rápida, né? Mais fácil de gestão, digamos assim. Né? Mas no final das contas, o que me encantava na época, enfim, meus primeiros registros de leitura são de contos mesmo, livros de contos e muito gibi. Eu li gibi demais. Eu lia bastante gibi também. Sou de uma geração de gibi também. Sim, Pato Donald, Tio Patinhas, Turma da Mônica, todas essas. E na escola, eu me lembro que me chamava muita atenção, na época dos livros infantis ainda, aqueles que traziam o texto em forma de versos, de poemas. A rima e a construção das imagens era algo que me encantava demais. E eu tentava fazer igual. Então, meio que imitava os poeminhas que apareciam nos livros. Isso depois foi se transformando numa paixão por literatura e especificamente pela área da poesia. Tanto que eu acabei pesquisando poesia tanto no TCC quanto na dissertação de mestrado. Poxa, poesia às vezes parece um pouco mais de difícil compreensão para uma criança começar logo de poesia, assim, de cara. Mas é que a poesia para crianças é diferente, as metáforas não são tão complexas. Então tem mais a coisa da comparação com alguma coisa, a rima, o ritmo, que são coisas que encantam a criança porque são de fácil memorização. E talvez por isso, que tem um vínculo direto com a música, que é algo de que as crianças gostam bastante também. Então foi o que mais me chamou a atenção na infância. Não tanto as ilustrações dos livrinhos, mas principalmente os versos, as rimas. A musicalidade. Tem que começar, pelo menos, esse estímulo de casa. Eu acho que é por aí. Seria interessante se fosse, mas a gente sabe que a realidade muitas vezes não se dá dessa forma. Então, a gente vê trabalho na periferia, né? São poucas as famílias. Sua escola fica na Restinga, né? Fica na Restinga, na quinta unidade, né? Então, são poucas as famílias que têm livros em casa, são poucos os alunos que trazem livros, né? Eles retiram da escola e levam. Então, tem todo um trabalho que normalmente, né, aqueles alunos que são, por exemplo, de uma escola, né, de classe média alta e tal, que eles já trazem essa bagagem de casa, os nossos não, né? Então, se torna muitas vezes mais difícil, né? E não é nem só da periferia, porque a minha realidade era de zona rural, de cidade do interior do estado. Então, não havia muitos livros na escola e meus pais não tinham hábito da leitura, eles tiveram pouco acesso ao estudo, sequer concluíram o ensino fundamental, então não havia o hábito da leitura em casa. O único livro que existia em casa era a Bíblia. Então havia uma Bíblia infantil ilustrada que a gente brincava, mas fora isso não tinha. Mas apesar disso, eu me lembro que o meu primeiro contato com livros mesmo talvez tenha sido lá pelos 8, 9 anos, não antes disso. E o encantamento foi imediato. Eu acho que não tanto por eu não fui estimulada antes, mas principalmente porque eu era uma criança muito quieta, muito sozinha, um pouco retraída. E o livro me permitia voar para onde eu quisesse voar, me permitia ser o que eu quisesse ser. Então, eu acho que foi isso que me encantou bastante na literatura, porque funciona desse modo. Ele é diferente de uma mídia como o cinema, por Sim. exemplo. Tem esse prisma de poder imaginar as coisas exato, não e tá ter a tua pronto. própria visão, entende? Não limita, não tem uma limitação. Que muitos anos foi muito perigoso, né? A gente viu em muitos livros, em muitos filmes, essa relação de prender o conhecimento e não deixar a coisa se espalhar, né? Com essas Teve muito tempo adaptações cinematográficas, os livros também se perde de uma mídia para outra, muitas coisas, né? Mas aí hoje a gente... Professor, Não, eu queria falar sobre isso do despreparo, às vezes, das famílias para introduzir a criança na leitura. Então, acho que houve, na verdade, a gente pode pensar assim, as famílias tiveram uma cultura interrompida. Porque isso nós estávamos falando aqui dos primeiros contatos com a literatura, que nem era lida, era ouvida, era cantada, era um desenho. Essas pessoas tinham uma cultura que era uma cultura oral. Aí elas vêm para um lugar e essa cultura é dominada pela imagem, pela televisão, pelo rádio, e essa cultura não se manifesta mais. Então, na verdade, e ela se torna impessoal. Então, é muito difícil para a criança que não tem acesso ao livro
ser introduzida no mundo da leitura, não porque falta a família isso, mas porque a cultura oral da família foi interrompida. Exatamente. Então, isso é um movimento, retomando o que foi feito nos anos 60, que era a tentativa de como é que a gente ensina o Brasil a ler. Você tem que levar as pessoas para elas lerem a própria realidade. Então, elas têm que tomar... Aquilo que elas fazem tem que poder ser trazido para as letras. Porque os caras não vão ler outra coisa, né? Ele não vai ler, como o Paulo Freire dizia, você não vai ler o Ivo viu a uva e o sujeito nunca viu uma uva, não tem ninguém que chama Ivo. Então, assim, essa ideia de que a família, talvez a recuperação da cultura da família, da cultura oral da família, ajude a criança. Porque é muito pessoal esse negócio de falar, ler, né, ouvir histórias. Todas as famílias têm histórias para contar. Eu me lembrava disso, que falava de terror, né? Sentavam assim à roda e as pessoas começavam a contar aquelas histórias mirabolantes, de assombração que tinha e tal. E as crianças ficam imaginando aquilo e viajando naquilo, e aquilo é oral, não tem nada escrito. Isso é muito interessante porque a gente não pode tratar apenas da questão livro, leitura no livro, porque não é uma questão de classe social, por exemplo. A gente pode pegar várias famílias de classe média alta, que não leem, que não tem uma biblioteca em casa. E aí não há esse incentivo. E aí a importância do teu trabalho, por exemplo, para apresentar esse mundo para a criança. Porque é de uma complexidade, a leitura que tu falava antes, a coisa da imaginação, que eu acho que é fundamental para a formação da criança, do adolescente, para que ele seja mais crítico, para que ele consiga se expressar melhor. E mais criativo. Exato. O cinema é fantástico, ok, a televisão também, mas eles mastigam. Entregam pronto. Tu falaste antes que o cinema, às vezes, não dá conta do livro. É que o que a gente tem que ver é o seguinte, o diretor fez a sua leitura do livro. Eu, se dirigisse o filme, faria talvez um filme completamente diferente, porque é a minha leitura. E é uma linguagem, são linguagens tem a questão do mercado também, que está por trás disso tudo, quer dizer... Sim, o tempo. Tem coisas... eu lembro agora, eu gosto muito de adaptações, né, às vezes, e eu lembro, assim, O Nome da Rosa é um livro do qual eu gosto muito, né, do Humberto Eco, e ele, quando ele descreve ali a biblioteca, aquela cena toda do labirinto, é fantástico, né? Eu viajei, assim, eu imaginei, comecei a imaginar todo aquele cenário, aquela coisa. Quando eu assisti o filme, que eu achei que foi muito bem adaptado, o livro tem umas 500 páginas, e o filme é o que? 1h30, 2 horas, né? É impossível tu pegar 500 páginas e traduzir, né? E os personagens também, né? Que a gente imagina. O que enfatizaram ali? Enfatizaram a menina, aquele romance suposto, né, aquela paixão suposta do Adson, né, do personagem, né, e no livro aquilo não tem a menor ênfase. O livro, a ênfase se dá no debate filosófico que acontece, né, quer dizer, é muito interessante isso, aquela vontade de conhecer, né, aquela busca, né, da biblioteca, aquela loucura do William, né, o Guilherme, né, naquela atrás do conhecimento e querer saber, né, o livro do riso do Aristóteles, que é o que provoca toda aquelas série de assassinatos e tudo, né? Quer dizer, isso é interessante também, né? Porque será que um debate filosófico num filme teria uma aceitação de um público? Teria mercado isso, né? Quer dizer, tão coisas... essas coisas estão interligadas. Pois também, é, né? já que estamos falando sobre essas grandes adaptações de best-sellers, o que vocês acham de esses livros como Harry Potter, juvenis? Eles iniciam muitas crianças a ler, eles são grandes responsáveis por trazer o hábito da leitura para jovens e adolescentes? Se funcionar como porta de entrada para formar um leitor, eu acho que é válido. Mas eu acho que no que a escola puder direcionar as leituras que realmente podem acrescentar mais. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que começa, quando a gente desenvolve o paladar, ou enfim, tu tem que começar. Não, tu tem que conhecer. De um ponto. Vai apurando, E aí tu vai apurando, E tu, né? tu vai buscando as tuas escolhas também, né? Não sei. Eu sou partidário também da ideia de que ler é sempre melhor do que não ler. Do que não ler, E né? eu penso sim, também sem em alguns dúvida. incidentais. Eu estava ouvindo vocês falarem e a respeito de temas que são mais relacionados com as questões humanísticas, né? De repente, o próprio ensino de linguagens e o ensino das ciências humanas. E aí, puxando um pouquinho a brasa para o lado da matemática, eu fiquei pensando nos benefícios incidentais
de quem estuda, de quem lê bastante, né? Se a gente for recentemente, por exemplo, olhar para a prova de matemática do Enem, por exemplo, ela é uma prova que tem 16 páginas de muito texto mesmo. E o aluno que não está bem respaldado com bastante recurso de interpretação de leitura, ele não consegue entender o enunciado das questões de matemática, de física, de química, de biologia e, consequentemente, todas essas questões se propagam para outras áreas que a gente não imaginaria correlatas diretamente, né, com essas questões de leitura. E daí eu volto então para o início, quer dizer, melhor jogar Harry Potter, a coleção completa no colo do jovem, da criança. Isso responde à questão de que todo mundo diz, eu quero seguir a minha trajetória nas exatas. Por que que eu preciso estudar literatura? Por que que eu preciso estudar produção de texto? Justamente por isso que tu disseste, né? Isso é bastante importante. Tá chegando colaboração do pessoal e acho que esse é o momento, acho que eu vou ouvir essa colaboração e depois eu quero colocar na roda. A gente falou de tradição oral, a gente falou do livro, do papel, e aí a gente está num mundo hoje em que tudo está na internet, informação, conhecimento, literatura. Depois a gente joga isso na roda, a gente tem participação aí, é isso? É isso aí, obrigado, Carol. A gente pediu e o pessoal mandou colaboração, não é mesmo, Fernando? Pois é, o pessoal aqui mandou aqui, o Kiko, tweetou, o professor Gustavo está entre os meus top 5 professores de todos os tempos. No ano de 92 ele foi, eu acho que teu aluno. Era chamado Gustavinho. Era chamado Gustavinho. Ainda segue, Gustavo? Hein? Gustavinho ainda segue? Não, desde 2007 eu cresci. Eu sou só Gustavo. Né? Ele mandou um abraço. O que vocês acham de esses livros como Harry Potter, juvenis? Eles iniciam muitas crianças a ler, eles são grandes responsáveis por trazer o hábito da leitura para jovens e adolescentes. Se funcionar como porta de entrada para formar um leitor, eu acho que é válido. Mas eu acho que no que a escola puder direcionar as leituras que realmente podem acrescentar mais. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que começa, quando a gente desenvolve o paladar, ou enfim, tu tem que começar. Não, tu tem que conhecer, de um ponto. vai apurando, E aí tu vai apurando, E tu, né? tu vai buscando as tuas escolhas também, né? Não sei. Eu sou partidário também da ideia de que ler é sempre melhor do que não ler. Do que não ler, E né? eu penso sim, também sem em alguns dúvida. incidentais. Eu estava ouvindo vocês falarem e a respeito de temas que são mais relacionados com as questões humanísticas, né? De repente, o próprio ensino de linguagens e o ensino das ciências humanas. E aí, puxando um pouquinho a brasa para o lado da matemática, eu fiquei pensando nos benefícios incidentais de quem estuda, de quem lê bastante, né? Se a gente for recentemente, por exemplo, olhar para a prova de matemática do Enem, por exemplo, ela é uma prova que tem 16 páginas de muito texto mesmo. E o aluno que não está bem respaldado com bastante recurso de interpretação de leitura, ele não consegue entender o enunciado das questões de matemática, de física, de química, de biologia e, consequentemente, todas essas questões se propagam para outras áreas que a gente não imaginaria correlatas diretamente, né, com essas questões de leitura. E daí eu volto então para o início, quer dizer, melhor jogar Harry Potter, a coleção completa no colo do jovem, da criança. Isso responde à questão de que todo mundo diz, eu quero seguir a minha trajetória nas exatas. Por que que eu preciso estudar literatura? Por que que eu preciso estudar produção de texto? Justamente por isso que tu disseste, né? Isso é bastante importante. Tá chegando colaboração do pessoal e acho que esse é o momento, acho que eu vou ouvir essa colaboração e depois eu quero colocar na roda. A gente falou de tradição oral, a gente falou do livro, do papel, e aí a gente está num mundo hoje em que tudo está na internet, informação, conhecimento, literatura. Depois a gente joga isso na roda, a gente tem participação aí, é isso? É isso aí, obrigado, Carol. A gente pediu e o pessoal mandou colaboração, não é mesmo, Fernando? Pois é, o pessoal aqui mandou aqui, o Kiko, tweetou, o professor Gustavo está entre os meus top 5 professores de todos os tempos. No ano de 92 ele foi, eu acho que teu aluno. Era chamado Gustavinho. Era chamado Gustavinho. Ainda segue, Gustavo? Hein? Gustavinho ainda segue? Não, desde 2007 eu cresci. Eu sou só Gustavo. Né? Ele mandou um abraço. Vai, um abraço para ele, Carol. Fica um grande abraço. Segue, Carol, por Chamar ele favor. de Gustavinho, não. Gustavinho, olha aí, o o nosso cara resgate da das tecnologia, da comunicação, da inovação do futuro. A senhora Alice falou de Humberto Eco e daí eu quero provocar vocês numa entrevista recente que ele deu para a época. Ele falou, tem até anotado aqui, informação demais faz mal, congestiona a memória do usuário que não está bem preparado. E aí,
Ninguém tá prestando atenção porque tá todo mundo com Eu faço questão de É descrever. engraçado, fala que o pessoal das exatas normalmente é mais centrado, né? Não me parece isso. Olha, eu faço questão de descrever Tá o que todo acabou de mundo acontecer. focado. Porque, professor Gustavinho, o senhor é de peixes, eu tenho esse problema. Não, eu sou de escorpião. Ah, O Nicolas tentou servir o mate 3 vezes. Ah, Três tá. vezes. Eu A não água fracassou. aqui transbordou, derramou. banhista. Eu queria aproveitar para deixar registrado para o meu querido pai que está me assistindo. Seu AD, o mate está em boas mãos. Você pode ficar tranquilo. Está na mão de quem conhece, legítimo herdeiro do melhor mate do Rio Grande do Sul. Na mão de Mas, enfim. Gustavinho. Olha, Nicolas, aprende como é que se faz. Ó. Aqui, devagarinho. Esse é teu. Esse é passa com a teu. direita. Pra desfrute. Isso. Não consegue, né? Não consegue. Mas desculpa. Tá voltando a sua Pois pergunta. é. Foi um questionamento, foi uma provocação, né? O professor Gustavinho aqui, que é o nosso cara da inovação, pensar em futuro, e aí a gente queria trazer essa questão da literatura, não só da literatura, de informação, de tudo, desse mundo gigante inteiro que a gente tem à nossa disposição hoje, através da internet. E aí, a professora tinha falado antes, né, o nome da Rosa do Humberto Eco, e uma das últimas entrevistas que ele deu para a revista Época, ele falou um negócio que eu falei assim, informação demais faz mal. Congestiona a memória do usuário, aquele que não está bem preparado para discernir. Eu acho que tem uma questão, eu não sei muito bem se a quantidade de informação ou não, mas talvez a concentração com que tu olha para cada informação, né? É uma coisa que eu tenho questionado bastante, assim, ultimamente, né? Que eu percebo na sala de aula, às vezes tu está trabalhando determinado assunto, tu está aprofundando determinado assunto e os alunos estão fazendo 1000 coisas diferentes e eu paro, às vezes, né? Que sou de uma geração outra, né? Do tempo que a gente sentava e prestava atenção na professora Gina, mas assim, então realmente outro paradigma, né? É outra coisa. É uma outra coisa, exato. É muito dispersivo, né? E eu me questiono às vezes um pouco, será que realmente as pessoas estão dando atenção devida às coisas que estão fazendo ou estão fazendo meio na loucura? Não sei muito bem, eu acho que é um questionamento importante, assim. Eu acho que está né? tudo muito fragmentado, porque as crianças, os jovens têm muita dificuldade de concentração devido a essa possibilidade de acessar a informação por vários meios. Então, a criança, o adolescente, às vezes até jovens, adultos, eles estão ao mesmo tempo trocando mensagens no celular, estão na internet, estão vendo TV, vendo um filme, alguma coisa, é muita coisa ao mesmo tempo. Até saiu uma pesquisa não faz muito tempo de que hoje em dia os jovens têm a mesma capacidade de concentração ou menos do que um peixinho colorido daqueles de aquário, porque é um excesso de informação, excesso de meios. Carol, turma, desculpa, a conversa tá demais, a roda de Tava chivas tão boa também. nosso papo Mas aqui. o povo tá botando o pé na porta porque tem virada, a virada já tá chegando a hora, nosso tempo tá estouradaço. Agradeço muito a presença de vocês. E a virada tá sério? chegando. Que é Posso fazer um isso, que é agradecimento? massa.